Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Podcast. O podcast onde a gente conversa sobre medicina, carreira, dinheiro, tudo sem tabu. E hoje estou aqui, a honra, né, na verdade, aqui de ter o Renato, que é um cara que começou como um aluno nosso, começou como um cara ali, um entusiasta ali de finanças, um cara que a gente acabou conhecendo através do Além da Medicina, que se tornou depois, um colaborador, professor. Hoje o cara é meu chefe aqui dentro do negócio praticamente, e é um grande amigo. Renatinho, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Eu sei que você tem muita história para contar e acho que você pode inspirar muita gente, aí, muito estudante de medicina, muito médico, muito residente, porque realmente você tem muito de experiência de vida, apesar da sua pouca idade, e também, assim, muita coisa que você já fez diferente, né? Além da medicina, para a gente sempre falar esse nome, né? Que a gente gosta tanto. Então, seja muito bem-vindo e gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Fala, pessoal, tudo bem? Michael, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Martins, como o Michael disse, sou chefe dele. Tô brincando. Tá quase lá, tá quase lá. Tô chegando. Eu sou médico também. Eu me formei na UNAERP em 2019, em Ribeirão Preto. E comecei aí no mundo das finanças, fiz residência de Medicina Física e Reabilitação no HC em Ribeirão Preto. A gente vai falar um pouquinho, se me der brecha para falar disso, que tem muita gente interessada em saber o que está acontecendo comigo. Com certeza, hein? É verdade. Bom, o Renato, a gente vai chegar nessa história aí, mas o Renato fez umas mudanças aí na carreira agora, fez umas mudanças aí na vida, e tinha muita gente curiosa, né, para entender o que estava acontecendo, mas, cara, é só ficar nesse podcast hoje aí que você vai saber. Cara, beleza, você falou que você é médico, né? E, cara, eu sempre gosto de perguntar para o pessoal que vem aqui, qual que foi, assim, o motivo de ter feito medicina? Era uma coisa que você já queria desde criança? Foi um negócio que você decidiu de última hora? Como é que foi essa tomada de decisão? O que te levou a fazer medicina? Na verdade, a história é um pouco diferente do que a maioria das pessoas que fazem medicina segue, né? Na minha família de médicos, eu tinha a minha irmã que estava fazendo o terceiro ano de medicina, quando eu estava na fase de terceiro colegial e tal. Meu tio é médico anestesista, mas não tinha muita influência, assim, em relação ao que eu ia escolher. E eu estava livre no que eu ia fazer de decisão. Estava no terceiro colegial, eu gostava muito de exatas. Eu gostava de matemática, física, mandava bem. E no terceiro colegial eu decidi prestar engenharia, na verdade. Entendi. Então, no final do terceiro colegial, eu prestei todos os vestibulares em engenharia de produção ou aeronáutica. Acabei passando na FEI na época, decidi não ir porque eu queria muito São Carlos e comecei a fazer o cursinho para prestar lá, ou USP São Carlos ou UFSCar, que eram as duas que eu gostava muito. Essa que você passou era engenharia de produção? Na FEI entrava na minha época como engenharia. Entendi. Eu escolhia depois, mas entendi. Era para engenharia de produção que eu seguiria ali. Legal. Acabei começando o cursinho e durante o primeiro ano de cursinho ali me veio algumas ideias de mudar e ir para um outro caminho diferente. Pensei em virar professor de matemática, de física, alguma coisa assim. E começou a vir outras possibilidades na minha cabeça. Meu pai e minha irmã sempre falavam muito bem da medicina. Eu morava já com a minha irmã em Ribeirão Preto. Eu sou de Catanduva, né? Eu sou nascido em Catanduva, que é interior de São Paulo. E morava em Ribeirão Preto com a minha irmã, que eu fiz o terceiro lá, e ela já estava na medicina na UNAERP também. Então eu morava ali, era muito próximo da faculdade de medicina que eu fiz. E durante esse caminho aí de meio ano de cursinho, eu fiquei muito na dúvida. Chegou na metade do ano, não tinha nenhuma engenharia que eu queria para prestar. Só que abriu a vaga da medicina na UNAERP, a prova de vestibular. Vestibular de inverno daí, no caso, de meio de ano? Meio de ano. Ela é semestral, né? As vagas são semestrais lá. Abriu, e meu pai falou, e aí, Renato, vamos lá? Vamos fazer a medicina? Ou seja, teve uma pressãozinha ali, familiar, leve, né? ali, mas assim, nada que tenha sido primordial para minha escolha. Falei, vamos testar essa prova aqui. E fui lá e prestei e passei. No começo eu até pensei, não, vamos lá. Eu faço aqui 6 meses de medicina, estudo um pouquinho por fora, no final do ano eu presto engenharia e vamos ver o que vai dar. Certo. Mas, cara, deu um mês ali. Primeiro que não tem como conciliar cursinho com medicina ali, pelo menos no começo. Não dá. Mas deu um mês, eu já comecei a me interessar muito pelo assunto ali da medicina, pela área que eu estava entrando. Gostei demais.
E acabei tocando e adorei fazer medicina. E hoje cheguei, sou médico. Ou seja, aqueles 6 meses viraram 6 anos. Exato, então, né? Viram 6 anos e mais, né? Cara, e assim, mas é muito interessante o que você falou, né? Pô, você tava pensando numa coisa totalmente diferente, né? Aí, de repente, você falou, vou fazer um teste aqui. Passou em medicina, fazer um tempo, depois eu vejo. E no final das contas, acabou curtindo, né, a medicina ali. Você sabe que, cara, eu até conto essa história, às vezes eu tinha dúvidas, até o último ano, assim, antes de escolher, eu tinha dúvida entre direito e medicina. E é muito engraçado, porque o pessoal fala, pô, mas é tão diferente, né, as áreas, assim, mas realmente, acho que nessa época também, cara, a gente não tem quase nada de experiência de vida, não conhece de rotina de trabalho e tal. Então, as decisões que você toma, ou você tem algum familiar, né, que de repente já é da área, que você mais ou menos vê aquela rotina, ou você vai no que você acha da sua cabeça, né? Pois eu prestava engenharia. Eu gostava de exatas, mas não sabia o que era engenharia de produção, engenharia aeronáutica. Exato. Eu tinha uma ideia, mas, eu fui pelo esse caminho por causa de exatas, vamos falar assim. E medicina também veio num rumo ali que eu só descobri o que era depois que eu entrei mesmo. E nisso, assim, acho que muita gente às vezes romantiza, né, determinadas profissões e tudo mais, e acaba realmente, assim, imaginando que é uma coisa, cara, e mesmo assim, mesmo gostando da faculdade em si, né? Porque uma coisa também é a faculdade, na medicina uma coisa é o ciclo básico, outra coisa é o ciclo clínico, e outra coisa, cara, é a sua rotina depois de trabalho. Então as pessoas, assim, muitas vezes elas assistem Grey's Anatomy, assistem House, acham que todos os dias vai ter aquele caso super interessante, aquele diagnóstico difícil, mas elas esquecem que, no final das contas, cara, como qualquer outra profissão, vai ter uma rotina, vai ter um feijão com arroz, vai ter aquilo que você vai fazer todo santo dia. E, bicho, se você não suportar aquilo ali, vai ser muito difícil você se manter, né, nessa área. Não, com certeza. E a faculdade, cara, bom, então você gostou, você não foi daqueles alunos que fez medicina, tipo, fiz só porque meu pai mandou e não, você curtiu mesmo. Não, eu entrei mesmo, tiveram vários períodos durante a faculdade ali que veio algumas reflexões na cabeça, o que eu estaria fazendo agora se eu tivesse entrado lá na FEI quando que eu passei, ou se eu tivesse deixado mais um semestre prestado em engenharia. Só que, num geral, eu adorei. Foi uma puta escolha ter feito a medicina. Não me arrependo de ter feito. Acho que tudo tem um porquê, né? E adorei mesmo fazer o processo todo aí. Joia. Cara, a gente fala, lá, assim, no Finanças Dominadas, a gente fala sobre grana, fala sobre investimento, sobre organização, né? E muito do público que segue a gente ali no Instagram, né? Então, no meu Instagram ou no seu pessoal, no final a gente vai passar aí o Instagram do Renato para vocês seguirem. Tem muito estudante, né? E, cara, uma das coisas que o estudante de medicina ele quer é saber como é que faz uma renda extra na faculdade, como é que ele, né, teria uma forma ali dele conseguir se manter. E às vezes o pessoal vem com umas ideias erradas, né? Tipo, querendo pegar aquelas mesadas com juros abusivos, Nossa. né? Então, mas, cara, eu sei que você fez seus corres lá durante a faculdade, inclusive conseguiu juntar uma graninha ali, né, cara? Conta um pouquinho, Ricardo, o que você inventou nessa época? Como é que você arrumava tempo para fazer isso? Porque também não é fácil, né? Com certeza, não, foi uma graninha boa até que eu juntei. Na verdade, não é desde a faculdade, não, foi de antes. Foi antes já? Foi. Quando eu era novo ainda, eu sempre tive um pezinho ali no empreendedorismo, vendas, eu gostava muito disso. Isso veio da onde? Da sua família. Minha família é muito de empreender. Ele é todo de comércio, né? Minha avó, meu avô sempre foram na parte de comércio, tinham padarias, depois foi pra loja de varejo e tal. Meus pais têm uma loja lá em Catanduva, e eu sempre convivi muito com vendas. Na infância mesmo, eu participava lá, ajudava por vontade própria mesmo, ia fazer umas vendas ali, fazia um caixa, fazia a parte de segurança. Legal. E aí eu ganhava um troquinho ali por ajudar e tal. Mas tudo porque eu queria fazer mesmo. Então eu sempre tive essa pegada um pouco mais de fazer grana, sabe? Fazer dinheiro. Na escola, eu fazia brigadeiro, ia pra escola e vendia. Entendi. Minha irmã montava as bijuterias, eu vendia na escola. Desmontava uns brinquedos e vendia as peças. E aí fazia uma graninha. Esse mercado eu não conhecia, de reposição de peça de brinquedo. Eu comprava um brinquedo lá, um carrinho por, sei lá, 50, fazia as peças, vendia a roda por 50. Você só não podia quebrar o brinquedo das crianças, né? Que é pra vender as peças depois. Quebrou aqui, não sei como. Não. Mas isso é interessante, cara, porque parece que é algo assim, que tem gente que tem, né, essa veia, né, de fazer algo diferente ali, desde criança,
Você me fez lembrar, eu quando era adolescente, eu lembro que meu pai me deu um videogame de presente de Natal e eu alugava a hora. Pra galera ir jogar. Então, tipo, na época era o Street Fighter, todo mundo curtia e tal. Então, eu, tipo, cara, eu criei um negócio no meu quarto lá. Tipo isso, cara. Então, aí eu criei um negócio ali. O pessoal ali do bairro vinha, me pagava pra jogar ali 1 hora de videogame. E chegou um momento, cara, que era assim, era o dia inteiro molecada lá jogando. E eu fazendo minha graninha. Eu até lembro, minha mãe tinha uma sorveteria, de novo nessa questão de comércio, né? Então, minha mãe tinha uma sorveteria, eu trabalhava lá também com ela. E eu lembro que chegou uma época, cara, que, pô, eu tinha minha caixinha de sapato lá com dinheiro, que minha mãe, a nota mais alta em circulação na época, ela vinha trocar comigo por trocado lá que eu tinha, entendeu? Boa. Mas é interessante, né, cara, essas experiências assim. E aí você começou isso antes da faculdade já, então? Aí eu entrei na faculdade, pausei por um tempo essa minha veia aí pra estudar mesmo, né? Porque a medicina exige um pouco de estudos ali. E comecei, durante a medicina mesmo, eu comecei a curtir comprar coisas na China. AliExpress da vida, Wish. Pô, você era quase um dropshipper, então. Não, comprava pra mim. Ah, pra você, entendi. Eu começava a comprar pra mim. Então eu era doido, eu comprava cabo, pendrive, comprava um monte de negócio de LED, assim. Não sei o que. Até o dia que eu fui comprar um joystick de celular. E aí eu fui comprar aqueles controles assim, que é Bluetooth, que liga no celular pra jogar joguinho ali. E era caro, era acho que R$250, se eu não me engano. Falei, poxa, é um preço mais alto, né? Eu tava acostumado a pagar as coisas baratinhas, era R$5, essas coisas, foi para um 250. Aí o que eu fiz? Eu pesquisei no mercado aqui no Brasil, para chegar mais rápido e tudo, e eu vi que custava R$750. O mesmo negócio. Entendi. Eu falei, beleza, comprei 2, chegou, paguei R$500 na época, chegou os 2, eu peguei e pus um para vender por 600, paguei o preço dos 2, ganhei R$100 ainda, e falei, pô, tem um negócio aqui. E comecei. E aí eu comecei a importar as coisas e revendia. Eu não era dropshipping porque eu trazia para minha casa Você e tinha enviava o seu pros caras. entre aspas ali, né? Então eu comprava e revendia. Então essa foi uma forma que eu fiz um pouco de dinheiro também. E outras formas que eu fiz dinheiro... Deixa eu só, antes de você continuar, só para o pessoal, talvez que não esteja familiarizado com o termo dropshipping, né? O dropshipping é uma forma que o pessoal utiliza. Eu fiz dropshipping. Você chegou a fazer depois. Se quiser, eu dou uma explicação. Não, legal, mas deixa só para o pessoal entender, depois você vai contar a sua experiência, mas basicamente é quando você compra produtos da China, é o maior mercado nisso daí. Só que você basicamente monta um site ali para o pessoal comprar, né? Como se estivesse comprando de você, então você está, né, intermediando esse negócio, e aí o produto vai direto da China para o cliente final ali, você embolsa seu lucro, né? Então é uma forma de você vender sem ter estoque, né? Então fez bastante sucesso, foi um negócio que o pessoal fazia muito, né? Mas assim, é aquilo, né? Era vendido muitas vezes como algo muito fácil de fazer, muito fácil de ganhar dinheiro. E não é, galera, assim, se tem uma coisa que a gente sempre fala lá no Finanças Dominadas é que dinheiro fácil não existe, né, cara? Existe, então, assim, bicho, tudo que te falarem que é muito fácil, é simples, vai dar dinheiro pra caramba. Primeiro que se fosse fácil, o cara não te ensinava isso, né? Ele simplesmente fazia e pronto, exato. Acabou. Mas você vê que o cara tá te vendendo, né? Como é que você vai ganhar muito dinheiro ali de forma rápida e tal. Então já tá esquisito isso, né? E dá um trabalho do cão, né, cara? Isso aí foi um dos motivos que eu não dei segmento, né? Não, então você vai contar a sua experiência depois do dropship pra galera entender que não é tão simples assim. Né? Eu era muito curioso por essas coisas de compra e venda na internet. E aí eu vi que dava para fazer essa intermediação e eu nem pegava o produto na minha mão. E, na verdade, foi bem quando começou mesmo essa vibe de dropshipping. Esse nome praticamente não existia. Eu vi ali um caminho, falei, pô, se eu tô trazendo para minha casa e mandando pro cara, são 2 fretes. Então vamos fazer um frete só. E aí eu pesquisei na internet como criar um site. Criei um site ali, demorei um dia para criar aquele site e comecei a botar ali o slogan mais bonito, a foto mais bonita daquele produto e o cara eu intermediava através disso daí. Então, eu ligava o fabricante lá da China com o cara que queria comprar isso. E eu acabava que não tinha o estoque e mandava direto de uma coisa para outra. Só que eu estava na medicina. Então, cara, isso que eu ia falar, você viu tudo que o cara pensou, ele criou o site, ele teve essa ideia, né, antes de ter, todo aquele, porque depois virou meio que uma modinha, você tinha curso pra caramba, onde você quisesse, você achava, né, conteúdo sobre isso, mas você vê, o cara, criou tudo isso e o cara era estudante de medicina, isso é o mais impressionante, né, então você vê que, até dava pra fazer ali, porque eu usava aquele tempo extra, assim, de lazer, que eu gostava daquilo, eu gostava de estudar e aprender aquelas coisas. De certa forma era um lazer pra você, né?
Só que não era o lazer suficiente, não era o tempo suficiente para dar certo esse negócio. Sim. Então acabou que muita coisa falhou ali. Eu vendi uma coisa ou outra por dropship, mas foi muito pouco. O que mais me trouxe mesmo retorno foi revendendo as coisas. Nessa vibe também de AliExpress, de comprar as coisas e revender, um dos vendedores viu que eu era brasileiro, falava inglês, porque eu trocava ideia com eles para trazer mais barato os fornecedores. E aí ele falou: você fala português e inglês? Não quer traduzir um texto que eu tenho aqui para colocar na descrição desse produto? Eu falei: fechou, quanto que você paga? E aí o cara me pagou em produto. E aí eu fiz a descrição do produto, de tradução de inglês para português, e ele começou a vender em umas lojas aqui no Brasil, o cara lá da China. Legal. E aí nessa eu também comecei a ganhar produtos, mas era uma forma de fazer dinheiro, porque eu pegava o produto e revendia. Então tradução de texto também foi uma forma que eu fiz ali um pouquinho. Cara, e é incrível, assim, não sei se vocês já entraram em algum site, né, tipo o AliExpress, esses aqui. Cara, a tradução dos produtos é horrível, né? É difícil até de eles você fazem encontrar pelo produto. Google, né? E fica um troço assim, cara, bizarro. Então, assim, você vai, às vezes, é um emaranhado de palavras desconexas lá que você não fala, meu Deus, o que esse cara quer dizer, né, desse produto? Eu realmente nunca tinha pensado, né, que, existia, né, um mercado, inclusive, nisso, né, de você ter alguém para traduzir. Isso, né? Sim, pois os caras buscaram. Olhando agora retrospectivamente, eu vi que os caras eram, legionários, porque... visionários, né? Porque, o cara veio até atrás de um cara que traduzia ali para vender no mercado de cá. Porque, assim, o mercado China-Brasil é absurdamente alto, né? A AliExpress, por exemplo, vende muito pro Brasil, mercado brasileiro. E eles trazendo um cara daqui para traduzir um texto de lá, pronto, você tá com a descrição feita. Exato. E aí eu fiz alguns textos assim também, que foi uma forma de fazer dinheiro. Legal, e aí foi passando na medicina, eu fui passando os anos, né? E eu comecei a migrar para produtos de medicina. Então, quando chegou para eu ir para o internato, do 4º pro 5º ano, a gente tinha que comprar carimbo, de fazer um carimbo nosso. Renato Lopes Martim, interno, e o meu número. E a gente... Aquele primeiro carimbinho, né? Daquele orgulho, né? Não serve de nada, mas é o seu carimbinho, é o carimbinho, né? E aí, esse carimbo a gente usava para carimbar todo mundo nas festas e tudo mais. E aí, quando eu fui fazer o carimbo, eu fiz uma pesquisa ali de campo na cidade. Quanto que custa um carimbo? O mais barato que eu achei na época, R$27. Vamos pra internet. Quanto que é um carimbo na internet? R$12,50. Olha aí. Falei, pronto, tá mais barato? Então vamos comprar em bolo. Aí eu catei a galera da minha turma e comprei em bolo. Cobrei o preço de custo mesmo deles, mas enxerguei o negócio. Entendi. A partir do próximo semestre, eu já chegava na turma anterior, falava, vocês vão entrar, eu consigo aí um carimbo por R$20. Vocês têm de 27 aqui em Ribeirão Preto? eu tô até com medo aqui que o Renato me venda alguma coisa aqui durante esse podcast, viu? Pô, você tá maluco, cara. E aí eu comecei a revender carimbo, cara. Aí eu tinha todo o trabalho de pegar os nomes, os números do interno, tudo, colocar em ordem, as cores que cada um queria escolher, enviar para o pessoal, organizar e revender. Então, foi um processo aí de revenda de carimbo de interno. Cara, duas coisas aqui interessantes, né, nesse caso aí que você falou. A primeira, assim, cara, existe formas de ganhar dinheiro que, assim, elas estão na tua cara o tempo todo. Eu sempre falo o seguinte, você quer empreender? Descobre um problema, descobre uma dificuldade que as pessoas estão tendo, vai lá e faz um pouquinho melhor. Você não precisa nem reinventar a roda, mas faz um pouquinho melhor. O que você fez? Você achou um carimbo mais barato e você resolveu. Segundo insight, dá trabalho, porque você tinha que ir lá, você tinha que ir lá prospectar essa turma, você tinha que pegar o nome de cada um, a cor, não sei o que e tal. E agora, essa característica sua eu conheço hoje, porque hoje você trabalha comigo, e cara, assim, se tem um troço que você é bom, é de organizar as coisas, cara. É um cara extremamente organizado. E aí, já refleti aí, porque, né, nessa questão, se o cara pega ali um cara desorganizado para pegar carimbo de turma, cor, não sei o quê, vai misturar tudo, vai errar nome, vai errar a cor de carimbo, já não dá certo já na primeira leva ali. Então, isso é uma característica legal aí que provavelmente fez você ser o rei dos carimbos aí, cara, na época. E é engraçado você falar isso, porque se for perguntar para o pessoal na minha casa, meus pais, minha irmã... Vão falar que você é desorganizado pra totalmente cacete. Desorganizado. Isso acontece nas melhores famílias. De fazer um monte de coisa e realmente, algumas coisas no dia a dia, eu sou muito desorganizado, eu esqueço mesmo das coisas, só que em alguns
alguns pontos profissionais, pelo menos, eu gosto da organização. Eu gosto do negócio que tem ali uma definição do que ser feito, né? Um passo a passo e tudo mais. Você sabe que isso é engraçado, cara. A Julie fala muito isso de mim, assim, né? Porque, cara, em casa eu sou muito desajeitado com as coisas. Desajeitado, derrubo as coisas e me bato e não sei o quê. Aí ela trabalhou na UTI comigo, né? Porque ela falava, não dá pra acreditar que aquele cara, tipo, que entubava com uma facilidade, que passava catéter que ninguém conseguia. Como é que você é tão desajeitado em casa, né? Com as coisas do dia a dia? Eu falei, pois sei lá, né? Parece que vira uma chave, assim, né? Coisa não, é uma coisa que não dá pra explicar, né? Exato. Porra, que legal, cara. E aí você falou que você partiu pra parte médica, ali você começou com carimbo. Teve um passo depois? Teve touca cirúrgica. Foi também a mesma história. Eu comecei o estágio de cirurgia, vi que tinha as toucas cirúrgicas e aquelas de pano que dá descartável que dá no hospital, e um pessoal que tinha umas de pano bonitinha, com o nome escrito e tal. Eu falei, legal isso aqui. Aí eu fui pesquisar na internet e recomprei um bolo, porque compre 50 e fica mais barato. Aí pronto, eu comprei 50 e tinha que fazer o quê com aquilo? Usar 50? Não, vender. E aí revendi a touca cirúrgica também. Foi o último passo ali nas minhas vendas. E aí você fazia, essa grana que você fazia com esses trabalhos paralelos, digamos assim, na medicina, o que você fazia com ela? Você usava pra torrar mesmo? A primeira... Quando eu fiz 18 anos, que foi logo no primeiro ano de medicina, meu pai foi me dar um carro. E aí, nessa época, eu tinha 20 mil reais guardado. Caceta, com 18 anos, 20 mil reais. Eu demorei, eu fui ter 20 mil, cara, acho que eu já era R4. Claro que, assim, tem essa parte de vendas e tudo mais que eu fazia, tradução de texto e tudo que me dava dinheiro. Só que em questão de presentes, por exemplo, aos pais, dos tios, à avó, tudo, eles me davam em dinheiro. Eu pedia em dinheiro. Sim. Uma ou outra me dava em presente, mesmo uma roupa ou algum brinquedo, alguma coisa assim, exato. E alguns eu pedia dinheiro. E aí eu pegava esse dinheiro e guardava. Só que eu guardava na época, né? Não entendia nada sobre investimentos, tudo. Guardava na conta do banco. Então, quando deu 18 anos, eu tinha 20 mil reais na época, eu lembro certinho. E aí meu pai queria me dar um carro de 18 anos. Ele deu um pra minha irmã e queria me dar um do mesmo nível. E era 50 mil reais o preço que ele ia me dar o carro. E a gente foi lá, tal. Aí eu fui na Honda. Eu ia comprar um Honda City na época, 54 mil reais. 50 mil reais. Aí eu fui no top de linha, 54 mil reais. Aí o vendedor, como um bom vendedor, já mandou. Mas o Civic aqui, assim, ele né? é um pouco só mais caro do que esse daqui que você tá vendo, e é um outro carro, e aí que não sei o que e tal, e puta, um Civic que não sei o que, e foi subindo, chegou em 70 mil. Sempre assim. Putz, chegou em 70 mil. Meu pai quer me dar um carro de 50. Eu tenho 20 guardado. Pra onde que vai essa grana? Pro carro. Lógico. Aí eu falei, o Civic é 70, mas eu gosto mais do Cruze. Vou lá e comprei um Cruze e gastei toda a minha grana aí. Entendi. Aí os próximos 13 mil reais que eu economizei, também foi pro carro. Comprei acessório, troquei lanterna. Cara, maravilha. O cara de 18 anos, ele tem esse problema, né? Eu já gastei muito com carro. Cara, era exatamente isso. E daí é roda, aí é não sei, você troca é laranjinha, o farol, o negócio lá, né? Aí você troca por um de cor normal. Trocar o som do carro. Manda pintar a maçaneta na cor do veículo, pinça de freio, não sei o que lá. Mas é bem isso. O pessoal me zoava demais na faculdade por causa do carro. Mas eu adorava. É isso, cara. É umas cachaças, né, que nós temos. E aí depois você olha pra trás fala, puta, quanto eu gastei com aquele negócio. Nossa. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de controle, tinha mais dinheiro hoje. E foi aos pouquinhos, né? Você vai e compra um farol, 2 pau. Aí você compra a lanterna, 2 pau. Eu troco o som, 3.500. É uma brincadeira cara, né? Vai vendo, 13 conto. Foi quando eu fiz a conta, né? De quanto que eu tinha gastado. Eu falei, não, chega, né? Já deu. E aí depois eu comecei a guardar o dinheiro. E no terceiro ano da faculdade, que eu já tinha um pouco ali, praticamente a mesma coisa que eu já tinha gastado com o carro, meu pai, ele conheceu a XP, corretora XP, e me contou sobre isso e falou que estava começando a investir nisso. Legal, aí você perguntou, o pessoal da XP não quer comprar uns carimbos, né? Pô, seria bom, mas não era da medicina, bom. E aí eu enxerguei esse mundo dos investimentos. E comecei a ver ali o que meu pai fazia. Ele comprava um CDB ou outro CDB ali, e foi quando eu comecei. E eu comecei realmente investindo em CDBs pela XP. Não, na época não. Foi pela XP, sim. Eu comecei investindo ali num CDB.
E no terceiro ano, 2016, que foi quando eu comecei a investir. Uhum. E aí, a partir dali, eu migrei aquele meu vício em comprar coisas do AliExpress, em comprar ação. Entendi. E aí eu falo que no começo do mundo dos investimentos, para mim, eu comecei muito na prática. Uhum. Eu não tinha curso, eu não entendia muito sobre isso. O que eu fiz? Eu tinha essa grana, e aí eu fui lá e coloquei uma coisa em cada. Uhum. Comprei um CDB, um LCI, um LCA, um tesouro, uma ação, um fundo imobiliário, um Entendi. fundo de investimento. Para tentar entender E olhei. Uhum. E olhei o que estava acontecendo com o negócio. E aí eu fui assistindo o investimento e fui entendendo mais ou menos o mercado. Claro, junto eu fui assistindo aulas, lendo livros, vendo curso, essas coisas. Uhum. Mas foi muito no começo, assim, e eu gastei a grana com isso a partir desse momento. Eu viciei em comprar ativos ali de investimento. Isso é engraçado, e vira meio que um vício mesmo, né? Você quer ver a tua carteira crescendo, você quer ter cada vez mais ações. Eu até brinco que é uma coisa, é um vício legal de você ter, né? Eu falo assim, pô, você coloca uma meta lá, pô, você estudou uma empresa, você achou legal, você fala, pô, eu quero ter, sei lá, 100 ações dessa empresa. Começou lá, comprou seu primeiro lotinho de 100, às vezes comprou no fracionário ali até chegar nos 100. Não, agora eu quero ter 1000 ações dessa empresa. E aí você vai, cara. E é uma coisa, é um vício legal, né? Porque no final das contas você tá investindo pro seu futuro ali. Mas no começo eu não estudava muito, não. Entendi. Você olhava o nome da ação, achava bonita e comprava. IRB, legal. Pô, a minha primeira ação foi IRBR. Não, você tá zoando. Verdade. De cara, você foi primeira, era R$37 a cota. Só pra galera saber quanto é que custa a IRB hoje. Acho que tá 80 centavos. Então, pô, o cara começou na carniça, né? Foi IRB e o segundo foi Itaúsa. Pô, equilibrou, né? Equilibrou. uma ruim e uma boa. Foi. Ah, que legal, cara. Pô, e assim, eu lembro que quando a gente criou ali o Além da Medicina, isso foi em 2019, e a gente, o primeiro, o Além da Medicina, era meio que a gente brinca, né? Era um Frankenstein, assim, né? Era meio que uma mistura de tudo, era preparação para residência, finanças, marketing médico, sei lá o quê. Exato. Cara, era meio que tinha de tudo, assim, você foi um dos primeiros alunos nossos ali acho que dessa primeira turma ali, né, do Além da Medicina. Eu segui ali nas redes sociais o Vitão, que eu conhecia, porque ele era noivo da Mari Rosalim, e ela era da UNAERP. Entendi. Então eu conhecia ela, vi o Vitão ali que tava mexendo com um negócio diferente na internet. Aí você já curtiu. Aí eu vi que eu seguia também o Ryan. E aí dentro da comunidade dele lá, do Mastermind, eu vi que tinham médicos. Você, por exemplo, tava lá. Eu falei, pô, legal, tem um cara que tá pensando um pouco fora aqui também. E eu sempre tive essa coceirinha. E o Vitão me conheceu através disso. Exato. Ele viu na internet, pô, um médico, pô, tá pensando fora da casa. Aí que ele me chamou no Instagram lá, foi o primeiro contato que a gente teve. Foi, exatamente. E aí eu vi esse movimento que vocês estavam fazendo. E aí eu comecei a seguir você e ele, nessa época. E aí vocês lançaram Além da Medicina. E aí eu acompanhava então desde antes do Além da Medicina existir. Entendi. E aí quando vocês lançaram esse curso Frankenstein aí, e era só para 100 médicos, era o que vocês vendiam, né? Isso. E realmente eu falei, cara, eu quero estar ali. Eu quero participar desse negócio, só que eu não queria muito aprender o que vocês estavam ensinando. Eu queria estar ali no meio. Queria estar ali. Comprei o primeiro e, cara, entrei naquela comunidade de 97 médicos mais vocês. E foi muito legal que começou a evolução. E aí, depois de um tempo, vocês desmembraram, né? Isso. E começou o curso Finanças Dominadas, a mentoria residência e o MedSkill na época. Isso. E aí, quando vocês desmembraram, eu olhei de novo e eu não estava tão próximo ainda. Eu participei um pouco da comunidade, do curso Além da Medicina, mas não estava tão próximo quanto eu gostaria. E quando desmembrou, eu olhei para os 3 produtos e falei, o que eu me enxergo aqui? Finanças. Era o que você curtia já investia desde 2016, estava ali já estava sabendo o negócio. Falei, cara, eu quero chegar mais perto ainda do Michael. E fui e comprei o curso Finanças Dominadas. E você mesmo pode falar como que foi aí o começo da minha jornada como aluno. Exato. Não, isso foi muito legal, assim, porque o Renato, ele entrou no Finanças Dominadas e ele já tinha um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho não, tinha um conhecimento já mais legal em relação, porque a maioria do pessoal que entra, às vezes é bem iniciante, às vezes nem abriu uma conta na corretora ainda, né, ainda não começou a investir e tudo mais, tá justamente buscando, né, como começar com mais segurança. E você já fazia, então eu lembro que na época você interagia muito com os alunos e inclusive ajudava nas dúvidas e tudo mais, e eu falei, pô, esse cara é um cara bom, um aluno interessado, e você realmente assistia às aulas, comentava e tal.
E ajudava muito na comunidade. Isso é muito interessante. Eu fiz isso quando eu fiz o curso do Serbase lá atrás. Eu também ajudava muito na comunidade, tanto é que, pô, o Serbase um dia mandou a equipe entrar em contato comigo e deu no que deu, né? Ficamos amigos. Mas é muito legal isso aí. E aí, quando eu vi lá seu interesse e tudo mais, teve uma época daí, agora de novo voltando à parte de dinheiro, né? A gente fazia o seguinte, né? Então, o aluno, que era aluno do Finanças, a gente dava a oportunidade, se ele quisesse, por exemplo, indicar, né, o curso para outro amigo, exato, para outro amigo, vou indicar para outro amigo e tal, ganhava lá uma comissão, né, através de um link de afiliado, né? Esse é um outro mercado aí que dá para fazer uma grana. E, cara, Renato era o afiliado master, né, do Finanças Dominadas. O bicho colocava a gente pra dentro, assim. Cara, eu lembro que eu paguei o curso, entrei e a primeira aula era já ganhe dinheiro com esse curso. Isso. E ensinava como que fazia o link de afiliado. Isso. E saí vendendo o curso pra todo mundo. Cara, assim, eu gostava muito do seu conteúdo, que é uma forma didática de ensinar. Você tem o palavreado médico, então eu entendia muito mais fácil os vídeos que você tem. Pegando isso, eu falei, cara, eu vou vender isso aqui muito fácil. E saí para um monte de amigos e, cara, eu vendia, eu fazia essa questão de link de afiliados e como eu estava dentro do Finanças, eu vendia para os caras e falava só, se você comprar pelo meu link, eu te ajudo a começar a investir. Ah, entendi. Você deu um eu dei um bônus ali ainda. Cara, aí eu lembro que em 5 dias eu paguei o curso com o link de afiliados. Eu lembro que realmente sim, você vendeu para muita gente. E uma coisa interessante, pessoal, quando a gente fala de afiliados, né, de mercado de afiliados e tudo mais, é que, assim, é importante se você um dia resolver, às vezes tem bastante aluno, né, estudante de medicina que escuta a gente aqui, ou que está assistindo, de repente, pelo YouTube. Se você quer ganhar dinheiro com afiliado, é importante que você só indique um curso que você realmente viu, que você assistiu às aulas ali, que você gosta do conteúdo, que você se identifica com aquele criador de conteúdo. Não adianta você querer forçar a venda de um curso que é uma droga. Por quê? Cara, você vai se queimar, o povo vai pedir reembolso, você não vai ganhar nada, e no final das contas você vai ficar sempre marcado como o cara que indicou a porcaria de um curso, né? Então isso é muito importante. E tanto é que, assim, na época lá no Finanças, muita gente de fora, né, que nem era médico ou que não era aluno do curso, às vezes queria ser afiliado, e eu sempre falava, não, cara, não faz sentido, porque se você não viu o meu curso, se você não assistiu às aulas, como é que você vai indicar para outra pessoa? Então a gente sempre foi muito rigoroso nisso. Falou, não, só aluno mesmo, né, que viu a aula, que realmente entendeu e que gostou e que acha que vale a pena indicar, é que vai poder indicar, né, o curso ali. Mas, cara, eu lembro que você arrebentou mesmo de vender. E, cara, eu não lembro assim exatamente quando foi, mas eu lembro que começou a aumentar o número de alunos, você ajudava muito de forma altruísta ali no grupo, né? E aí um dia eu te chamei e falei assim, cara, você não quer fazer parte aí da equipe do Além da Medicina, né? Trabalhar junto com a gente? Pô, você já ajuda bastante aí. Pô, pra mim vai ser legal ter alguém, né? Eu cheguei em você. Ah, é verdade. Eu mandei uma mensagem. Escuta, se por acaso algum dia aparecer aí uma necessidade de alguém ajudando com as coisas aqui, tô aqui. Foi exatamente isso. E realmente surgiu. E aí, você começou ali mais como um cara que me auxiliava ali nas dúvidas dos alunos e tudo mais. Aí chegou um momento que, começou a crescer mais e que aí eu te chamei mais pra perto e falei, viu, vamos rediscutir isso daí, porque eu preciso de mais coisa aqui. Bom, e dessas conversas já tivemos umas 3, assim, né? E assim, hoje, o Renato, cara, hoje ele tá junto comigo ali na estratégia do produto. A gente tá gravando, amanhã nós vamos gravar um novo curso aí, né? Não vou dar muito spoiler aí, mas é um curso aí pro cara que talvez não seja ainda a hora dele entrar no Finanças Dominadas, mas ele já quer organizar a vida financeira, já quer resolver algumas questões ali. Então, Renatinho montou toda a organização do curso, vai gravar amanhã. Criação de conteúdo no próprio Instagram, né? Hoje em dia você faz bastante coisa lá. O Renato tem essa organização que ele tem, cara, ele me ajuda demais ali justamente porque hoje no Além da Medicina, né? A gente tem mais de 70 colaboradores e dentro do squad do Finanças a gente tem muita gente. Então tem que ter alguém para organizar esse fluxo de trabalho, tem que ter alguém para fazer as coisas acontecerem, para cobrar a galera. Hoje é o cara que está à frente disso. Então eu até brinco, ele me cobra também, né? Então eu falo por isso que ele é meu chefe hoje ali no Finanças Dominadas. Mas a lição que fica é assim, cara, tudo que você for fazer, se você se destacar, se você fizer algo a mais, se você realmente entrar naquilo de cabeça,
cara, uma hora você vai ser reconhecido e uma hora isso vai trazer frutos. Então, isso é algo que, pô, na medicina sempre aconteceu comigo, durante a residência aconteceu, aí no trabalho também, né? Então, isso é uma prova ali que realmente o cara que quer fazer acontecer, ele vai ser recompensado em algum momento. De alguma forma, você tem que ser diferente, você tem que se destacar de alguma forma. Porque assim, as coisas que geram valor para uma outra pessoa, querendo ou não, vai te trazer um retorno. Independente ele qual seja, independente qual é esse valor que você está entregando. É a mesma coisa que você pensar o seguinte, você é um cara que está dando plantão ali, e por acaso você quer aumentar o seu valor. Dar mais plantão vai aumentar o seu valor? Não vai, cara. Não, eu só Você aumentar vai ganhar a hora, a né? mesma coisa Exato. que o outro plantonista está ganhando em questão de horas. Uhum. Mas você não está entregando nada de diferente. É a mesma coisa do cara em consultório particular. A diferença de valor para hora é o tanto que você entrega. Então, o cara numa consulta de convênio, por exemplo, ele tá lá, tem que atender em 15 minutos para conseguir juntar uma grana suficiente para se bancar. Agora, quando o cara vai para a questão do particular, que ele consegue cobrar mais, quanto que ele consegue entregar mais para o paciente? Qual que é a entrega que o cara dá? Então, ele se diferenciou de alguma forma. Uhum. O cara que vai pagar o particular, o paciente vai pagar o particular, ele vai pagar R$350 uma consulta. Ele chega para pagar 350 pelo quê? Pelo médico olhar para ele, perguntar o que ele tem, escrever uma receita, entregar e nem olhou direito na cara do cara? Ou ele vai pagar R$350 com gosto pro cara que chega lá na consulta, tem uma puta recepção boa, começa o atendimento na hora que foi marcado. O cara olha pro paciente, ouve o paciente, faz uma escuta do cara e entrega a receita. A receita é a mesma, dos dois médicos. Uhum. Só que qual que é a experiência do paciente no primeiro cara e no segundo? O primeiro faz muito mais sentido, entrega muito mais valor. E é isso que gera o retorno do cara, a indicação desse paciente. Então, isso acaba aumentando ali o valor dele e o dinheiro a mais que entra. Então, tem que se diferenciar de alguma forma. E é o que eu falo, né? A capacidade de resolver problemas, mas a forma como você resolve esses problemas também conta muito, né? Porque às vezes talvez o diagnóstico fosse até simples, talvez né, a resolução fosse igual, mas esse médico que de repente entregou essa experiência melhor, deixou o paciente mais seguro. Exato. Esse paciente pode aderir melhor ao tratamento, né? Então tem tudo isso, né, cara? Quando o pessoal fala assim, né, de medicina, é uma arte, né? Porque você não é só questão, tudo bem, assim, a parte técnica, isso, cara, eu sempre falo, isso é obrigação sua, você tem que saber, né? Você não vai dar um diagnóstico errado, passar qualquer coisa lá, você tem que saber muito bem. Mas, pô, essas habilidades que você, né, desenvolve de comunicação, de mostrar mais segurança para o paciente, de fazer esse paciente aderir melhor, fazer o paciente entender o que você está falando. Não adianta também você saber tudo e você não conseguir passar isso para o paciente, né? Eu acho que, inclusive, isso... Aí eu falo do nosso Finanças Dominadas ali, né? Que eu acho que um dos nossos diferenciais é isso, né? Você conseguir fazer a pessoa entender. Porque, cara, o conteúdo tá aí. Porque estudar finanças, cata um livro, lê, vai lá no YouTube, vê um monte de vídeo. Agora, a questão é, você entendeu? Você conseguiu aplicar aquilo na prática, né? Muitas vezes a pessoa não consegue. Então, acho que um dos nossos diferenciais é tornar isso mais palpável, né? Pro médico ali, para que ele realmente comece a investir. Cara, beleza. Então, você estava na faculdade, estava fazendo seus corres, e aí, pô, como é que foi sua preparação para residência e decisão de... Porque você fez... Aí, outra coisa diferente, né? Porque você fez uma área também que não é tão comum, assim, né? Fala de residência, às vezes, cirurgia geral, clínica médica, né? Depois eu vou fazer endócrino, cardio, vou fazer uro, não sei o quê. Então, você foi algo também meio fora da curva, né? Como é que foi? Eu comecei... É a mesma história do vestibular lá na época. Queria fazer engenharia. Não, eu formei ali em medicina e eu gostava de tudo que eu fazia. Uhum. Todos os estágios que eu passava, eu gostava muito. O único que eu não gostei foi pediatria. E chegou no final ali da faculdade, eu tinha que escolher. E aí eu tinha as duas grandes áreas, cirurgia ou clínica, né? Uhum. E eu gostava das duas também. Então eu fui um pouco pelo racional. O que tem cirurgia, o que tem clínica
que traz retorno e que é um trabalho mais tranquilo em relação ao resto. Você buscou essa questão de retorno, mas também de uma rotina que talvez não fosse tão puxada ali, alguma coisa. Que eu tivesse várias opções. Ah, entendi. E aí no final eu escolhi oftalmo. Acho uma baita especialidade. Baita especialidade. Eu gosto demais. A minha irmã é oftalmologista. Ah, entendi. Eu queria fazer oftalmo quando eu tava ali no 4º ano de medicina e tal, mas depois acabei indo pra clínica que eu gostava muito. Só um pouco. Mas, cara, assim, penso até hoje, assim, tipo, acho uma baita especialidade. Eu concordo. Eu gosto muito da área de oftalmo. Uma coisa que me chamou a atenção é que eu sempre, para escolher a especialidade que eu queria fazer, eu ia atrás das pessoas que faziam. Uhum. E eu chegava num cardiologista. E aí, o que você acha da cardiologia? Não, porque o mercado tá saturado, porque não cabe mais médico cardiologista, é uma bosta, que não sei o quê. Vou pro anestesista. Anestesia é horrível, já tá lotado, o médico já não tem mais a classe junta, não sei o quê. E todos assim. Aí eu chegava no oftalmo. Não, o oftalmo é ótimo, eu gosto muito, gostei muito da minha escolha e tal. Isso foi um puta diferencial. E aí eu escolhi oftalmo nessa época. Fiz lá as provas de residência. Tive uns problemas ali nos últimos 6 meses da minha faculdade, questão psicológica, alguns problemas pessoais ali, não desenvolvi tanto em relação aos estudos, não passei. Uhum. Comecei o primeiro ano como médico, trabalhando ali, dando plantão, em pronto-socorro, medicina do trabalho, e comecei a estudar as especialidades diferentes que existiam. E eu lia sobre anestésio, conversava com o pessoal de anestésio. Lia sobre oftalmo, conversava com o pessoal de oftalmo. Cara, eu gostava de tudo ainda. Uhum. Eu falei, bom, vou pesquisar as medicinas estranhas. Eu não tô me achando no clássico aqui. Medicina obscura. Né? Eu não tava me encontrando nos clássicos, eu fui para as medicinas estranhas. Aí eu comecei a ler medicina do esporte, que não é tão estranho assim, patologia, que eu não tinha contato nenhum durante a faculdade, medicina do tráfego, medicina nuclear e medicina física e reabilitação, que é a fisiatria. Uhum. Quando eu li sobre a fisiatria, eu me encantei. Eu me encantei com aquela área. Entendi. A fisiatria, para quem não sabe, é a medicina que faz reabilitação e trata dor crônica. Então, essas duas grandes áreas. Reabilitação, paciente pós-AVC, paciente com lesão medular, tetraplégico, paraplégico, criança com paralisia cerebral, alguma deficiência física que a gente precisa reabilitar e reintroduzir na sociedade. E a parte de dor crônica. Uhum. Mais para a parte ambulatorial. E na fisiatria, por ser um processo de reabilitação, os pacientes, eles já têm muitas comorbidades. E a reabilitação é um processo lento, demorado e que casa com o paciente. Uhum. Então, ali eu encontrei um lugar, uma especialização que tivesse a necessidade de ter um contato médico-paciente, uma interação médico-paciente muito grande. Uhum. E eu sempre tive um gosto por isso. Eu gosto muito de conversar com a pessoa, ouvir o que ela tem de queixa, ouvir a história da pessoa. Então eu criava muitos laços, muitas interações médico-paciente de uma maneira fácil. Uhum. E eu enxerguei ali uma área muito pouco explorada, que tem muita demanda, que o paciente muitas vezes não sabe que ele tem aquilo para se reabilitar. E é uma área, então, que tinha uma coisa que eu gostava, que era aquela interação. Tinha a parte de clínica, que é puramente clínico quase. E tem parte de procedimentos também. Então, isso me brilhou um pouco os olhos. Que a parte de procedimentos são coisas manuais que eu gosto muito de fazer. Uhum. Então, juntou praticamente tudo que eu gostava dentro da medicina. Esse contato, os procedimentos e uma área não tão abrangente, não tão explorada ainda. Quais são os procedimentos mais comuns na fisiatria? Tem toxina botulínica para espasticidade, tem terapias para dor, terapia de onda de choque, proloterapia, mesoterapia. Os mais clássicos. Esses são os mais comuns, esses são os mais comuns de se usar. O resto são... tem agulhamento seco, injeção com lidocaína para fazer bloqueios regionais. Dor, né? Sim. Isso. Esse é o clássico mesmo da dor. E aí entra um mundo amplo, né? Sim. Cara? O que eu tava procurando de palavra é que
Tem muita medicina alternativa Entendi. na reabilitação. Entendi. Porque é uma área pouco explorada e não tem muita injeção de estudos nisso. Uhum. Então, nos últimos anos, sim, tá tendo bastante estudo em relação a isso, mas a gente usa muito medicina alternativa que não tem muito resultado ainda de estudos. Entendi. Mas que é o que se tem para fazer Entendi. e que dá resultado Sim. em grande parte na prática, que a gente acaba usando ali na reabilitação. Acupuntura. A acupuntura é uma outra especialidade, mas que muitos fisiatras acabam se especializando entendi, em acupuntura pra porque faz poder parte utilizar ali também ele, né? de dor, na parte Legal. de dor mesmo. Cara, não deve ter muito fisiatra no Brasil, né? Esse ano no começo do ano, bateu 1.000 RQEs de fisiatria. RQE, para quem de repente não sabe, aí é o registro de qualificação de especialista, tá? Mas, cara, 1.000. 1.000, só que na sociedade tem uns 400 e pouco, e fisiatras ativos estão no grupo do WhatsApp, tem 240 Caramba, cara, é muito pouco, né? É muito pouco mesmo, fisiatra. e assim, a demanda é gigantesca, imagina. só que a reabilitação, se ela falta, o cara não morre. Entendi. Ele fica com uma vida ruim. Uhum. Ele fica com uma qualidade de vida muito ruim. Só que não morre. Então, não é uma necessidade do cara naquele momento. Uma urgência, ele não enxerga como uma urgência, talvez, né? Não é uma urgência de forma alguma, mas é muito importante pro cara. Porque a qualidade de vida dele vai mudar absurdamente. Só que muitas vezes ele não enxerga isso. Não, eu ia falar, ele às vezes não sabe, né? Porque às vezes assim, ele tá convivendo com um problema físico ali. E ele, assim, coloca na cabeça dele, não tem o que fazer. É isso, né? O cara meio que se acostuma com aquilo ali. Agora, se ele soubesse o aumento na qualidade de vida dele, né, que fazer uma reabilitação traria, ele não pensaria duas vezes. Mas é o que você falou, né? Às vezes ele não consegue vislumbrar isso. Até porque, não sabe, não. E como é uma coisa também que é longo prazo, né? Tipo, né, a reabilitação não é aquele negócio imediato. Então, às vezes também a pessoa tem uma dificuldade de enxergar. Isso é do ser humano, né? O ser humano, ele é mais imediatista, né? Sim. E você escolheu uma especialidade que ela vai muito com a nossa filosofia de investimentos, né? Que é aquele negócio de paciência, longo prazo, pouco a pouco, né? Sim, então, demais. Mas daí, beleza. E aí você tava na fisiatria, curtindo o que você tava fazendo, mas de repente parece que aconteceu alguma coisa aí. Escorregou o caminho ali, né? De repente parece que aconteceu alguma coisa diferente. Inclusive, cara, isso aí tem acontecido com várias pessoas dentro do Além da Medicina, né? Será? Não sei se não sei o que tá acontecendo aí com o pessoal, né? Acho que o Bernardo puxou um movimento que é meio paradoxal até, né? Pois é. Então, eu entrei no Além da Medicina, foi no começo de 2021, no ano passado. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô no Além da Medicina como funcionário, né? Eu entrei nele em 2019 como aluno e virei funcionário ali em 2021, no comecinho. E foi junto quando eu comecei na residência também. Uhum. E eu, num geral, como você mesmo disse, eu sou um pouco organizado ali em relação ao profissional, parte profissional da minha vida. Eu gosto de fazer o negócio por inteiro. Uhum. Eu gosto de abranger tudo possível dali do que eu tô fazendo. E eu comecei ano passado a residência e a trabalhar no Além da Medicina. E comecei a desenvolver os dois, muito legal. Só que eu enxerguei um outro caminho para seguir, que não a medicina assistencial. E comecei a entender que eu poderia entregar também qualidade de vida, poderia entregar, salvar vidas de uma forma também diferente. Uhum. Gostei muito da residência que fiz, só que chegou principalmente esse ano e começou a apertar muitas coisas. Eu fui aumentando de cargo aqui dentro da Além da Medicina, fui virando seu chefe. Isso, exatamente. Hoje é o cara que me cobra todo dia. E começou a ter muita responsabilidade aqui dentro. E residência, apesar da minha residência de fisiatria ser uma residência mais tranquila do que geralmente as residências, o R1, R2 e tudo mais, eu não estava entregando tanto quanto eu gostaria, nem aqui, nem na residência. Uhum. E com isso, eu comecei a ter que fazer uma escolha, que fazer uma decisão de qual que eu deixaria mais pelo outro. Então, tinha algumas possibilidades. Ou eu diminuiria meu trabalho aqui e focaria mais na residência, ou o contrário. E diminuir na residência não existe. Não. É ou largar Exato. ou continuar. E aí, juntou com outras coisas também da minha vida, questões pessoais, né?
que eu passei aí por um tumulto no começo desse Isso aí ano. nós vamos contar essa história ainda hoje. E que foi também um outro gatilho para fazer eu entender. E aí eu comecei a pensar, o que eu espero para o meu futuro? Eu estava passando ali por uma fase que na minha cabeça estava o seguinte: não, eu vou aqui, eu tô na residência, eu já tô no R2, tô no segundo ano aqui já dela, falta 1 ano e 9 meses para terminar. Eu sigo esse 1 ano e 9 meses, chega lá no final, pego o meu RQE e foco na lei da medicina. Não fazia fez muito o menor sentido. sentido, entendeu? Então eu tava ali, eu entendi nesse momento que a minha preferência estava sendo aqui. Entregar conteúdo sobre finanças para médicos, mudar a cabeça do médico como um todo, empreender. Então eu segui a minha escolha pessoal mesmo. Fui um pouco egoísta ali para querer puxar para mim o que eu mais gostava naquele momento. E foi quando eu pensei isso, quando eu terminar a residência, eu foco mais nessa outra parte da minha vida. Que me fez entender que não estava mais fazendo muito sentido eu estar ali. Apesar de estar gostando muito, de ver um puta potencial ali naquela especialidade. Hoje, se eu for voltar a fazer uma residência médica, provavelmente eu vou fazer fisiatria. Claro que entra outras coisas na hora de escolher, caso eu venha voltar nessa medicina assistencial. Mas, naquele momento, a minha melhor escolha foi largar e me dedicar mais à minha veia empreendedora, empresária e ensinar sobre finanças, que eu gosto muito de ensinar. Lembra que eu falei que lá no começo, antes mesmo do vestibular, eu pensei em ser professor? Eu lembro, eu você falou professor de matemática e tal. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de passar para o outro a informação que eu tenho um pouco mais de conhecimento e dispersar isso. E enxerguei que seria o melhor para mim entrar nessa parte e largar um pouco a outra para me dedicar mais a isso. E me dedicando mais a isso, eu consigo entregar mais para os alunos, eu consigo ensinar mais gente, eu consigo melhorar a vida de outras pessoas. E uma coisa também foi que eu vi em algum dos podcasts que eu assisti você sendo entrevistado, acho que foi do Raul. Tá. Que você enxergou que quando a gente começa a empreender, a gente muitas vezes pensa, principalmente médico, porque a gente está aqui na medicina assistencial, a gente salva vidas, vamos falar assim. A gente melhora a vida das pessoas, a gente cura muita gente. Então, tem uma questão ali de entrega muito grande. Quando a gente parte para empreender, a gente pode passar por um momento de pensar, poxa, mas eu vou deixar uma medicina nobre dessa, assistencial, que eu estou entregando muito melhor, muito saúde, muita vida, e vou viver aqui para empreender. Só que quando você pensa que você recebe um retorno, eu ajudei um cara a sair das dívidas dele, a melhorar a qualidade de vida financeira dele. E ele consegue largar um plantão e passar 12 horas a mais com a família dele. O cara consegue largar os plantões que ele está fazendo por dinheiro, ou o convênio médico que ele está trabalhando ali puramente por dinheiro, para entregar mais naquela especialidade que ele mais gosta, a consulta particular dele ou na consulta de convênio que ele entrega mais para o paciente, ele melhora a qualidade de vida dele, ele melhora a qualidade da família dele, porque ele está mais presente, tendo dinheiro, a liberdade financeira, ele consegue estar mais presente ali com a família, ele faz os hobbies dele. Então, isso muda a vida do cara, a vida dele, a vida da família dele e o jeito que ele atende os pacientes. Então, muda a vida do paciente também. Então, acaba que isso que a gente faz aqui, de ensinar finanças para os alunos, para os médicos, isso não é fora da medicina. Não, de isso forma aqui alguma. É medicina. Não assistencial, indireta, só que a gente salva vidas. A gente muda a vida de pessoas. Tanto do médico, quanto da família, quanto do próprio paciente que ele está atendendo. Que ele atende de uma forma mais leve, de uma forma mais integral daquele paciente, mais entregue a ele. Você imagina, assim, pensando de forma bem simples, assim, cara, imagina o cara atender depois de ter já virado, sei lá, 24 horas de plantão, né, ou virado final de semana inteiro de plantão e atender na segunda-feira. Agora, imagina o cara que, porque ele está organizado financeiramente, ele não precisa, às vezes, dar aquele plantão né, que ele nem gostaria de dar. Ele dorme em casa, passa, né, o final de semana com a família, recarrega as energias, e ele vai segunda-feira trabalhar.
Eu não tenho dúvidas que esse cara vai entregar muito mais, ele vai estar com a cabeça muito mais sharp ali, né? Vai estar, não vai estar com sono, não vai estar cansado, não vai estar, às vezes, distraído, às vezes, né, mal-humorado, virado no café. Então, cara, assim, eu não tenho dúvidas que, assim, ele vai entregar um atendimento melhor, e não só na questão de humor e de disponibilidade, mas técnica também, porque, cara, a gente não é máquina, né, velho? Se você tá, privado de sono, seu raciocínio fica mais lento, você às vezes deixa passar alguma coisa. Então, eu defendo muito isso. E o pessoal às vezes fala, né, esse tipo de conflito que você teve, né, cara, você imagina assim, é uma coisa que eu sofri muito, o Bernardo sofreu, o Vitor sofreu, o Bruno Lagoeiro conta essa história, né, hoje o Bruno trabalha na Áfia também, né, junto com a gente aqui. E o Bruno foi um dos criadores aí do White Book, né? E o Bruno tinha esse conflito, porque, né, família também ele tinha um tio que era médico, cardiologista, hemodinamicista, e aí o Bruno mesmo meio que tinha aquela cobrança, né, de seguir os passos do tio, e de repente ele, né, vai para a área de empreendedorismo. Mas eu não esqueço de uma história muito bacana, né, que o White Book, que é o aplicativo que eles criaram, que é um aplicativo, né, que acho que todo mundo conhece, mas é basicamente um aplicativo que te ajuda na decisão clínica ali, né, pra você poder consultar. Inclusive tem bastante conteúdo meu lá de nefrologia e medicina intensiva, já trabalhei no White Book. E aí ele contou a história, de uma médica que salvou um índiozinho que tinha se intoxicado por uma mandioca, lá, sei lá que, uma planta, e, cara, e tinha no White Book. E ela, salvou a vida. Então, assim, ele salvou a vida, né? De certa forma, ajudou a salvar a vida de outra pessoa. Então, é isso. Então, quando você faz algo, né, com esse propósito, com certeza você está ajudando, né, na verdade, os pacientes. Até maior quantidade do que fazendo num a um ali com muito mais escala. E para mim, esse conflito sempre foi muito grande. E hoje, dos fundadores do Além da Medicina, eu sou o único que ainda trabalho com medicina, né? Mas, assim, são etapas diferentes de vida também. Eu estou com 42 anos, construí toda uma carreira. Fiz 3 especialidades, fiz mestrado e tal, mas hoje é engraçado de pensar, né, que, eu passei a vida inteira ali, né, boa parte da minha vida estudando, me preparando, então, faz uma especialidade, faz outra, mestrado, não sei o quê, eu era professor, preceptor de residência, chefe de serviço e tal. E, cara, de repente, eu largo 90% do que eu fazia, para ensinar finanças para médicos. Diferente, né? É estranho, né? É diferente. O cara fala, aquele cara que era o residente lá da nefrologia, que era um tarado por nefro, hoje ele ensina finanças, né? Que loucura. E aí que tá, né? Muita gente meio que desdenha disso, né? Fala assim, o cara virou vendedor de curso, né? Não, cara, eu continuo fazendo o que eu fazia. Eu era professor de medicina, hoje eu sou professor também de médicos, só que eu ensino outra matéria, né? A matéria que eu ensino hoje é finanças e investimentos, e eu sou remunerado para isso, e não há nada de errado nisso daí, né? Então, acho que realmente é uma coisa bem interessante. Cara, e a forma como você expressou, né, essa sua decisão, tem outra questão aí que você falou que é muito importante, assim. Nosso tempo é limitado e é finito. E não adianta você achar que você vai conseguir fazer, assim, tudo ao mesmo tempo e de forma excelente. Não dá, cara. Você vai ter que sacrificar algumas coisas em alguns momentos, vai ter momentos de desequilíbrio, e a decisão que você tomou foi uma decisão. Você falou que foi egoísta? Eu acho que não. Acho que não foi egoísta a sua decisão. Porque eu pensei em mim, no que eu mais queria. Não, cara, porque na verdade egoísta seria você fazer meia boca para, assim, quero abraçar o mundo, fazer tudo de forma meia boca. Não, você se comprometeu. Então acho que não teve nada de egoísta aí não, cara. Acho que na verdade você foi muito comprometido aí com o que você estava fazendo. Cara, e tem uma história aqui que você falou que você passou por algumas coisas no começo do ano, e essa história, ela, foi uma história que mexeu muito comigo, porque eu vivi de perto e acompanhei tudo. E, você quer... Talvez aqui algumas pessoas não saibam, mas o Renato teve um diagnóstico. Foi no começo do ano, né? Eu lembro que na festa que a gente fez da firma, você comentou comigo, né? Que tinha uma alteraçãozinha. Ainda não. Foi... Então, você falou, eu lembro na piscina... Não, eu estava investigando. Isso, investigando, exatamente. Exato. Não, exato. Você já falou que você, cara, tô investigando, né? Ainda não sei e tal. Conta essa história aí pro pessoal, porque, essa história... Eu até tava vendo com os meninos hoje, que a festa foi 3 dias antes da primeira cirurgia. Sim, você falou pra mim que depois da festa você ia fazer a biópsia. Isso, a biópsia. Então, vamos lá. Essa história, na verdade, ela me ajuda muito a trazer o porquê de investir hoje. Essa é boa. Né? Eu uso ela muito para mostrar isso pros alunos nossos.
do porquê investir, o porquê, principalmente, ter uma reserva de emergência, né? Por quê? Quando eu formei lá em 2019, eu já investia desde 2016 que eu tava falando. Então, eu tinha uma grana investida ali, só que tava tudo em renda variável. Então, eu não tinha nada de reserva de emergência. É vida louca mesmo. 100% renda variável. Então, eu tinha até alguns CDBs ali, mas praticamente nada em renda fixa. E quando eu formei, começou a entrar mais dinheiro, porque eu virei médico. E aí eu comecei a dar os plantões e começou a entrar mais dinheiro, eu comecei a investir mais. E aí me veio uma luz, do nada. Renato, faz sua reserva de emergência. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Foi Deus no seu ouvido ali. Então, e aí eu, mas da onde que veio essa luz? Mas, né, comecei a fazer a reserva de emergência. Chegou no final do 2020, eu tava com a reserva de emergência montada ali, já por uns meses já, e refleti, acho que foi Deus que veio no meu ouvido aqui, na minha mente, e falou, Renato, prepara essa reserva de emergência, porque ano que vem você vai prestar prova de residência. Sei lá. Entendi. E aí eu fico R1 livre, porque eu tô com a reserva de emergência, eu posso usar ela aqui durante esse ano, não preciso me preocupar com dar plantões, com nada em relação a dinheiro. Eu vou lá fazer minha residência tranquilamente, focado em aprender. E comecei realmente, passei na residência, como eu falei pra vocês, em 2021, e comecei a fazer a residência. Só que chegou no final do ano, não tinha usado nada daquela reserva de emergência. Só que aí foi exatamente quando veio realmente o porquê que Deus colocou em mim de montar minha reserva de emergência. Essa história começou em março do ano passado, que eu tinha um nódulo cervical. Ele tinha 4 centímetros. Apareceu do nada depois de uma faringomidalite. Falei, beleza, nódulo né? reacional. Tranquilo, beleza, né? como qualquer médico tigrão, eu larguei ele lá. Nódulo reacional de 3 meses. Reacional. Chegou em junho. Nossa senhora, é tigre, é mesmo, coisa de médico. Eu tava em depressão na época, e aí chegou em junho e eu fui numa consulta psiquiátrica. E esse psiquiatra pediu vários exames para ver como que tava ali a questão metabólica mesmo. E veio lá uma linfocitose. E eu tava com um puta nódulo no pescoço. Falei, alguma coisa tem, deixa eu ver isso aqui, vai. E em junho eu comecei a pesquisar. E comecei a tratar a depressão. Com psiquiatra, psicólogo, beleza, essa parte psicológica foi um ponto importante que eu vou falar mais pra frente um pouquinho. Só que eu comecei ali a investigar esse nódulo, fui com um cirurgião de cabeça e pescoço, e ele fez ultrassom, tomografia, ressonância, e tudo cisto branquial. É um cisto lá tranquilo, remanescente lá desde a infância e tudo mais, e tava tudo certo. E aí, só que sempre tinha alguma coisinha a mais. Ultrassom, parece um cisto mesmo, mas eu não sei se eu consigo separar da parótida aqui. Tinha, né, mais. A tomografia, mas eu não sei se eu consigo enxergar essa parte aqui. E aí sempre tinha um mais. E aí eu fiz a biópsia incisional, fez a punção lá, e não deu nada também no diagnóstico, deu lá células grandes, não sei, alguma coisa assim, que não tinha diagnóstico formado nenhum. Entendi. Só que com a punção, acabou que apareceram outros nódulos. E aí a gente decidiu por fazer a biópsia incisional. E aí foi 3 dias depois da festa da firma que eu fiz essa cirurgia da primeira não, foi a única cirurgia que eu fiz de retirada do nódulo para fazer biópsia incisional. E aí era dia 18 de novembro. E mandou pra patologia e começou a enrolar esse resultado. E era aqui no HC, lá em Ribeirão Preto, no HC que foi feito. O pessoal da patologia, não, a gente precisa fazer mais uma coloração. Não, precisa revisar a lâmina. Aí o chefe da patologia pegou minha lâmina para examinar. Não, o cara é assim, o cara que é médico, ele já sabe, né? Quando positivo, ele puxa, né? Exatamente. E assim, quando você vê que os colegas estão muito interessados no seu caso, começa a passar para um, para outro, você já sabe que alguma coisa tem, né? Pois é. E aí, quase um mês depois, dia 21 de dezembro, foi quando eu tava lá na UE, olhando o prontuário lá, eu falei, vamos ver se saiu o resultado da biópsia. Aí abri lá meu nome, a biópsia lá. Linfoma de Burkitt. Você mesmo? Eu mesmo que vi. Eu não sabia dessa, cara. Achei que eles tinham te passado o resultado. Eu tava na UE, que era um estágio externo, com o pessoal da Neuro na unidade de AVC. E era enfermaria de AVC. O que é o UE? UE é a unidade de emergência. Beleza. Do HC, lá de Ribeirão.
E eu tava lá, que é o único estágio da fisiatria que é fora do hospital do campus, Uhum. que é nessa unidade de emergência que é no centro. E aí eu tava lá com o pessoal da neuro até. Eles estavam sabendo que eu tava esperando o resultado, e eu lembro certinho a imagem, era um cubículozinho assim dos computadores, eu tava na ponta aqui e ele era um L, assim, o formato de um L, e tinha 2 residentes da neuro ali e eu aqui no cantinho. E aí eu abri lá e veio a biópsia, linfoma de Burkitt. Puta. E o linfoma de Burkitt, na hora, me deu um branco, eu não sabia nem o que era linfoma, sabe? Não, imagina, cara, no calor da emoção ali, Aí você tá eu maluco, abri né? assim, linfoma de Burkitt. Eu abri o celular, linfoma. Que era um linfoma. É compreensível. Aí um câncer lá de células B e tal, linfoma de Burkitt. 1% do 1% do não sei o quê. Coisa mais rara do mundo. Um câncer super agressivo. E aí pronto. E aí, branco, Nossa. paralisei ali. Aí os meninos da neuro, Renato, o que aconteceu? Puta. Aí eu, cara, esse é o resultado aqui, tô com um linfoma. Puta. Aí aquele pause, né? Nossa, velho. Cara, eu tô todo arrepiado aqui, cara. E foi quando eu tive o diagnóstico de linfoma. E assim, no dia seguinte eu já passei em consulta com hemato. E linfoma de Burkitt, ele é ultra agressivo. Ele praticamente dobra a cada 24 horas. De alguma forma, o primeiro nódulo estava encistado. Então ele não desenvolveu naturalmente. Entendi. Depois que fez a punção, os outros começaram a desenvolver. Então, naquele momento, por exemplo, que eu estava vendo o resultado, eu já tinha mais 3 nódulos de 4 centímetros. Caramba. Então, assim, estava crescendo. E quando você faz o diagnóstico, você já começa a quimioterapia. O linfoma de Burkitt clássico é diagnóstico, no dia já começa a quimioterapia. Entendi. Ou no dia seguinte, no máximo. E aí, no dia seguinte, eu já fui em consulta com o hemato, fiz as biópsias que tinha que fazer e já programei a quimioterapia. E como o meu era não clássico, que estava mais lento do que o usual, eles permitiram eu passar o Natal com minha família lá em Catanduva. E no dia 29 de dezembro de 2021 foi quando eu comecei a quimioterapia. Eu lembro quando você me contou do diagnóstico, eu tava de plantão. Eu tava na UTI de plantão. E aí eu lembro que você me mandou mensagem, cara. E, puta, a gente conversou, trocou uma ideia e tal. E aí eu lembro que eu contei pra Julie depois, cara, tipo, você até pediu assim, não fala nada ainda, mas eu tinha que contar pra ela. Porque até porque você tinha falado pra ela que você ia fazer biópsia e tudo. Cara, eu e a Julie, a gente desandou a chorar lá em casa, porque, putz, foi um negócio que, nossa, pegou, assim, ninguém espera, né, cara, esse tipo de notícia, né, e aí, e aí, de repente você tem alguém que é alguém querido, que você gosta muito e vem e te conta um negócio desse, não tem como você não se abalar, né, cara, então... É complicado. E foi totalmente inesperado. Foi. Até eu fazer a cirurgia, era um cisto branquial, cara. Tava de boa ali, Só né? começou a ter um viés ali quando começou a demorar a patologia. E até então era tudo benigno e ia evoluir tranquilo e tava tudo certo. Tinha chance até de eu não ter feito a cirurgia de excisional. Porque até então era cisto branquial. Só fui fazer porque eu tive um incômodo ali. E aí da noite pro dia, dia 29 de dezembro, comecei a quimioterapia. Sua vida, assim, da noite pro dia, sua vida virou de ponta cabeça. Não só a minha, né? Eu tava na residência, eu tenho uma família. Então, assim, cara, pensa. Eu tinha todos os problemas ali, psicológicos, físicos, em questão de quimioterapia. Tava no meio de uma pandemia. Então, a minha imunidade ia cair absurdamente dentro de uma pandemia que já era arriscadíssima. Então, eu não podia mais trabalhar com o hospital. Que era o que eu trabalhava. Além daqui do finanças, eu trabalhava com o hospital. Então, do nada, eu tive que parar a residência. O pessoal da residência tinha que se virar para fazer as coisas. Eu internei para fazer a quimioterapia. Meus pais saíram da rotina deles para vir ficar comigo, me ajudar com tudo que tinha que ajudar. Então, foi uma mudança física minha, psicológica da minha família, psicológica dos meus amigos, psicológica dos meus colegas de trabalho. E toda essa mudança de rotina. E eu caí lá, o meu salário na época. Eu falava assim, o mais baixo que eu podia receber era os 3.500 da bolsa de residência. Só que não, né? Eu parei a residência e vivi de auxílio saúde, R$1.800. Então, foi uma mudança absurda. E apesar de todos os encalços ali que tinha, as pedras no caminho que foram aparecendo, o dinheiro não foi um problema.
Porque eu tava tranquilo, porque Deus colocou a mão na minha cabeça e falou, Renato, se prepara aí para um momento que vem. Financeiramente, não tive nenhum pensamento ruim. E outra, lembra que eu falei que eu tava tratando A de depressão? Aham. Cara, no começo do ano 2021, eu tava em uma depressão braba. E, graças a Deus, eu tratei. Uhum. Por quê? Chegou na época de fazer a quimioterapia, eu estava pleno. Eu estava inteiro em mim. Então, eu falo que foram 5 meses ali de isolamento total por causa da quimioterapia. Foi de janeiro, praticamente, até junho, fim de maio. 3 dias eu tive mente pesada. Eu tive problemas psicológicos, vamos falar assim. O restante foi leve. Tranquilo. Eu levei numa boa. Vamos fazer remédio? Vamos. Vai lá. Recebe medicação e outra coisa. Então, foi tranquilo. Eu tava financeiramente bem, psicologicamente muito bem. E isso foi virado de jogo muito, com certeza, foi oração de muita gente querida que eu fiz ao longo da vida. Então, assim, Catanduva inteiro tava orando, meus amigos todos estavam orando muito por mim, porque eu fiz boas amizades ao longo do tempo. Então, tinha muita gente orando por mim, meu psicológico estava muito firme, então o psicológico firme traz a saúde. E eu tinha gente para me ajudar. Eu tinha meus pais, tinha a minha atual namorada, minha irmã me ajudando demais com toda essa fase aí ruim que foi. Cara, é interessante pensar, né, que parece que, é que você falou, né, parece que Deus, assim, preparou o caminho para que você pudesse passar por isso, né, porque, pô, financeiramente você se preparou, psicologicamente você se preparou, porque, cara, se isso tivesse acontecido quando você tava lá, pô, no auge lá da sua depressão, pô, capaz que eu não tava cara, nem aqui. Exato. E, cara, e eu lembro que eu falei para você assim, bicho, desencana do trabalho aqui, cara. Deixa que eu toco aqui, eu me viro, velho. Na época, acho que o Matheus não tava ainda na época, ainda né? não. E aí eu falei, cara, deixa que eu me viro aqui no Finanças, bicho, eu dou conta. Cara, toma seu tempo aí, pra você, né, fazer o que você precisa e tal. E eu lembro que você me falava assim, cara, não, mas é que eu quero, porque me faz bem, assim, pô, eu trabalhar assim, eu me sinto bem, eu me sinto ativo, cara, beleza, você quer trabalhar, pô, vambora, mas, cara, eu quero que você entenda, né, que você, pô, não tem essa obrigação. E, cara, eu acho que eu lembro de um dia, assim, que talvez foi o único, cara, que você pegou e me mandou uma mensagem, aí de novo aquele senso de responsabilidade, né, cara? Você mandou uma mensagem falando assim, viu, cara, eu fiz aí, acho que, pô, era um ciclo aí de QT que era mais forte e tal, você falou, pô, tô baqueadão, tô cansado, acho que até tinha subido as enzimas hepáticas suas, você falou, bicho, tô meio cansadão aqui, então, pô, vou te dizer que, cara, esses dias aí eu vou ficar meio ausente. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, velho, você não precisa nem me pedir isso aqui, você não precisa nem me explicar, cara, você tá maluco. E foi assim, pô, eu lembro que a gente conversava direto, né? E aí eu falava, pô, tudo que a gente estava sentindo e torcendo, e ali cada avanço, né? No meio de todo aquele furacão ali. E, cara, tipo, uma das notícias, assim, mais felizes da minha vida, e te falo, pô, sem nenhuma demagogia, nada, foi, pô, quando você falou, cara, acabou a última químio, e aí depois você fez os exames, e, bicho, tô curado. Eu lembro que você mandou no grupo da Lei da Medicina lá, galera, tô curado. Cara, aquilo foi uma felicidade tão grande, cara, tão grande que, pô, você não tem ideia. E são coisas que, é o que eu te falo, né, cara, assim, são coisas que a gente não espera, que a gente às vezes passa na vida, e aí você vê que tem alguns pilares importantes pra você passar por isso, e que você falou, né? Cara, é família, amigos, fé em Deus, né? É a parte mental, saúde mental, e, cara, e aí você pode, muita gente até acha que a gente só sabe falar de dinheiro, mas, cara, grana numa hora dessa faz toda a diferença. Você tá bem financeiramente, você tá com uma reserva. Cara, pensa se eu não tivesse. Pois é. Se eu tivesse que correr atrás de alguma coisa ali naquele momento. Exato. Como é que você ia fazer? Cara, o dinheiro caiu de 10 mil reais por mês pra 1.800. Assim, ó. Do nada. Pensa se eu não tivesse uma reserva ali. Se eu não tivesse alguém pra me socorrer, alguma coisa assim. Ia ser mais uma
puta dor de cabeça. Não, cara, e aí quando a gente entra naquela questão filosófica, inclusive, né, saiu um estudo mais recente, né, se dinheiro traz ou não traz felicidade, né? Aham. É aquilo que a gente, assim, a frase é muito comum, dinheiro não traz felicidade, né? É verdade que ele não traz de forma direta. Não existe você chegar no mercado e, me dá 1 quilo de Sim. felicidade aí que eu te pago aqui no cash aqui. Não tem. Só que, cara, o que o dinheiro te proporciona, né, que é, segurança, essa paz de você, né, saber que você tá tranquilo ali, de você poder ter um lugar, um teto para dormir, um conforto, você ter até na Cara, saúde, é um o poder de tratamento. escolha. Exato, cara, exato, essa poder de liberdade, escolha. o poder de escolha. Cara, isso tudo, no final das contas, se resume em felicidade. Eu lembro que a última vez que eu postei sobre esse assunto, que é sempre um assunto polêmico, e teve uma pessoa que falou para mim, não, isso aí não é felicidade. Felicidade é você, estar com a tua família no final de semana, almoçar junto e tal. E ela me descreveu tudo, eu falei assim, tá bom, e o que te permite fazer Exato. isso? Eu falei, cara, se você Imagina se você não tem dinheiro, como que você vai fazer isso? Exato, eu falei, cara, se você não tem dinheiro, você não tem nem pra fazer isso, entendeu? Mas é que não precisa ter luxo. Não, mas é que às vezes você nem pode se dar o luxo de ter um final de semana livre se você não tem uma organização, né, de grana. Então, cara, não tem discussão, né, velho? É uma área muito importante. E aí, quando você falou, né, hoje eu enxerguei, né, uma forma de ajudar mais pessoas. Tá aí, cara. Você ensinar finanças, ensinar sobre investimentos, ensinar as pessoas a terem mais poder de escolha, poder estar mais próximo da família, é algo que, no final das contas, vai mudar a vida de muita gente. É uma coisa que eu aprendi em uns problemas que eu tive durante a minha vida toda, é que a circunstância que a gente ela tá ali, que é o ambiente que a gente vive. Não adianta a gente reclamar daquela circunstância, não adianta a gente querer mudar, querer entender o que está acontecendo ali com essa circunstância. A gente tem que se adaptar a ela. A gente tem que se adaptar às circunstâncias que a gente está e usar ela para aprender o que aconteceu. E se foi uma coisa ruim, o que eu posso melhorar para não acontecer de novo? Uhum. Então a vida é isso, é a gente viver e, acertando ou errando, usar o que a gente passou na vida de aprendizado. Então eu cresci muito em fases ruins da minha vida. Em fases que é normal uma pessoa se abater. Uhum. Só que não, eu usei aquilo para me melhorar como pessoa. Uhum. E eu acho que isso é super válido a gente entender. A circunstância que a gente está, ela existe. A gente tem que se adequar a ela e enxergar o que está acontecendo ali. Não dá para você ignorar, né, a realidade. É Não. aquela história. A realidade é essa. É claro, se eu posso fazer algo para mudar e para melhorar, é fazer. Agora, o que você falou, mas aí é fazer, não é reclamar. Cara, ficar reclamando daquela situação não resolve nada. Isso, na medicina é muito comum isso, inclusive, né? Você vê, e aí quando você falou que você ia perguntar lá para os médicos e especialistas, né? A especialidade é boa, não é? E o cara já metia aquela, tá saturado, tá uma droga, não sei o quê. Eu escutava, cara, quando eu fiz, eu também escutava isso dos meus professores. Dos fisiatras também não ouço isso, não. Então, pois é, mas eu escutava muito isso. E aí parece que, cara, você já meio que se contamina com aquilo ali e você já aprende a ser aquele reclamão, né? Então, cara, você chega ali na sua vida e você fica reclamando, e no final das contas não resolve nada, né, cara? E aí é o que eu vejo, o pessoal, a medicina tá saturada, porque não sei o quê, porque hoje o médico ganha menos, não sei o quê. Essa é a realidade, meu amigo. Tipo assim, lide com ela, faça algo para melhorar, crie valor, né? Faça seu atendimento ser diferenciado, faça uma especialidade a mais, se dedique um pouco mais. É aquilo que a gente estava falando de ser diferente, né? Exato. De fazer alguma coisa diferente do que todo mundo faz. Xingar no Facebook, no Twitter, não vai resolver nada, cara, é isso. E na parte de finanças é a mesma coisa. Exato. Todo mundo, nossa, porque vai taxar dividendos agora. Exato. Cara, espera, se for taxar, beleza. Paciência. Você vai fazer o quê com isso? Reclamar. Cara, mas é incrível. Agora, nessa época de eleições aqui, a gente viu muito disso, né? Nossa então, o pessoal enlouquecido. Mãe, agora o que eu faço? Renato, me ajuda, que agora que é eleição, que agora acabou o mundo e tal. E a gente falava pro pessoal, galera, quantas eleições já foram? A cada 4 anos tem de novo. E quantas já passaram? E quantas empresas tem na Bolsa que estão lá? Faz 100 anos que existe empresa mais de 50 anos na Bolsa.
cara tá aí até hoje só crescendo, gerando lucro, então já passou por tudo que é tipo de governo, política, Moeda tudo, diferente. moeda, guerra, não sei o quê. E tá aí, velho. Então você acha que, porra, a vida vai acabar agora por causa de uma eleição. Então é muito louco isso. E aí o cara acha que, pô, reclamar e ser pessimista e que isso vai resolver de alguma forma a vida dele, né? E na verdade, cara, eu aprendi uma coisa. Isso é uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo. Ser pessimista é muito mais fácil. É muito mais fácil, cara. Porque quando você é pessimista, velho, você bota a culpa no mundo, você bota a culpa nas circunstâncias. Você tira cara, a sua, né? Exato, velho. Se deu errado, cara, a culpa... Eu avisei, eu falei que tava droga. Eu falei, porque aí você não se responsabiliza por fazer aquilo acontecer e fazer mudar. Se der certo, lucro. Não, e o pessimista, quando ele acerta, ele ainda é taxado de gênio, né? Exato. Bem que o cara falou, né? Que ia dar errado, aquilo ali e tal. Mas, cara, é muito mais fácil ser pessimista. Pro cara que tem preguiça, é bom ser pessimista. Mas, cara, não resolve sua vida, velho. Não. Eu concordo totalmente com isso. E essa visão, acho que é importante que você falou, né? De você, vão taxar dividendos. Beleza, cara, se taxarem, tá bom. Vou fazer o quê? Eu não posso mudar. Eu xingar, não muda. Eu ir no WhatsApp e falar assim, meu Deus, e agora? Não muda também. Então, cara, que muda eu continuar trabalhando, pegando parte do que eu ganho, investindo em bons ativos e deixando render no longo prazo. Não tem muito segredo, né? Porra, bom demais, cara. Bom demais. Baita bate-papo aí. Cara, eu sempre pergunto aqui pro pessoal que vem no podcast se tem um livro que você recomenda para as pessoas. Então, vou te jogar essa aí e me dizer que livro que você recomenda e por que você recomenda esse livro. Um livro. Um livro que eu não sou de ler muitos livros. Uhum. Eu leio alguns específicos. Um livro que eu li com gosto e adorei a história dele foi A Marca da Vitória, do Phil Knight, que é a história do criador da Nike. Ah, legal. Cara, esse livro, além de ser muito gostoso de ler, ele conta a história do Phil Knight e, cara, mudou um pouco a minha visão sobre o que esperar de uma empresa e como manusear ela, vamos falar assim. Uhum. Eu achei a história incrível em errar bastante e aprender com os erros. Exato. Me puxa demais. E eu adorei ler esse livro. Eu li ele muito rápido, ele é um livro super gostoso de ler e indico ele. Pô, legal. A Marca da Vitória, então. Isso. Joia. Cara, outra coisa, sempre peço aqui recomendação de quem a gente pode trazer aqui no podcast para contar história, para trocar uma ideia. Quem que você... Eu até já sei, né? Mas pode ser marmelada? Pode ser marmelada. Pode ser... Aqui vale clubismo. Aqui, ó, podcast é meu, eu que mando aqui. Então, Matheus Alexandre. Boa. É você. É o nosso outro professor do Finanças Dominadas. O Matheus, residente de clínica médica, é professor lá no Finanças Dominadas. A história do Matheus é muito bacana, como que ele entrou no Finanças Dominadas, cara, e tem muito a ver com proatividade, com entregar também. Isso é... Bom, nós vamos trazer ele aqui para poder conversar. Boa, vai trazer inclusive, mesmo? Vamos, lógico que vamos, tá convidadíssimo. O Matheus, ele só não tá aqui hoje porque ele é residente, né? Ele tá lascado, né? Então hoje é dia de semana, não existe Matheus ali. O residente não dá, né? Mas, pô, vamos trazer, inclusive seria legal um papo dos três, né, cara? Seria legal. Tá os três aí para conversar. Apoio. Cara, muito bom. Cara, quem quer te encontrar nas redes sociais, quem quer te encontrar, o principal é o Instagram, né? O principal meu hoje é Instagram, né? é o @RenatoLopesMartim. E... Não tem nenhum ponto no meio aí. Não, é Renato Lopes Martim, direto. Só lembrando que é Martim, não é Martins. É, tá? Martim com N de navio no final. Beleza. Muita gente erra isso daí. Exato. Mas se procurar Renato Martim, provavelmente encontra. Renato Martim Finanças. Aí, ó, eu legal. acredito que encontra que eu facilito esse caminho. Boa. Tranquilo. Então, pessoal, recomendo que vocês sigam lá o Renato. O Renato sempre está falando ali sobre finanças, criando conteúdo bem bacana. A gente tem meio que uma divisão ali no Finanças Dominadas, né? Então, a forma de entregar o conteúdo, eu tenho uma forma um pouco mais abrangente ali para o público, né? Para tentar
chegar em mais gente. O Renato, ele já vai um pouquinho mais técnico ali, ele já fala de algumas coisas mais específicas. O Matheus, mais específico ainda, né? O Matheus eu brinco, o Matheus é o tarado por mercado, né? Às vezes a gente tem que frear ele um pouco, né? Tem que falar assim, pô, Matheus, não é todo mundo que tem essa tara por mercado financeiro igual você tem, cara, vai de leve aí. Mas então, Renato Lopes Martim. E, pessoal, para você aí que está conhecendo o Med Podcast agora, lembre-se que a gente está em mais de uma plataforma, tá? Então, estamos no Spotify, estamos no YouTube. Você pode procurar também cortes do Med Podcast lá no canal do YouTube Finanças Dominadas Médico Michael. Inclusive, Renato, você precisa começar a gravar vídeo lá pro canal também, né, velho? Que só tem eu lá, pô. Eu sei, o Matheus precisa começar a aparecer lá no YouTube. E já aproveita então para se inscrever aí no nosso podcast, para seguir lá no YouTube também. Vai lá no Finanças Dominadas e no Instagram, Med Podcast. Lembrando que não é podcast com T no final, é cash de grana, tá? Então, Med Podcast. Pessoal, pô, muito bom o papo de hoje, Renato. Queria te agradecer por essa oportunidade de estar conversando contigo, apesar da gente conviver já há um tempo, da gente conversar todo santo dia, porque a gente trabalha junto. Muita história que você contou aqui hoje eu não fazia ideia, eu não conhecia. Eu imaginava. E, cara, me fez te admirar ainda mais, meu irmão. Imagina, que isso. Eu já te admirava muito e, pô, hoje te admiro mais ainda, velho. Imagina, obrigado você pelo convite de vir aqui e contar um pouco da minha história. Tenho bastante história ainda pra contar. Não, e, cara, apesar dos 27 anos. Não, exatamente, isso que é legal, né? Porque o cara já viveu tanta coisa aí com 27 anos que parece que ele tem 60, né? Ô, louco. Visualmente também ou não? Não. Ele tá inteirão. Pô, aí o Finanças Dominadas de feio só tem eu, cara. O Matheus e o Renato lá, eles têm uma boa vitrine lá pro Finanças. Mas, galera, pô, mais uma vez aí, muito obrigado pela audiência. Agradecemos aí a todo mundo. Se você tem um amigo médico que de repente também possa se beneficiar desse conteúdo, que vai curtir, escutar, né, todas essas histórias, ou alguém que é estudante de medicina ainda, que possa se inspirar aí no que a gente tem feito, pô, não esquece de compartilhar com ele, manda lá pro grupo dos amigos, dos tios, tem tanta coisa, a pessoa fica mandando de besteira no WhatsApp, manda algo útil, pô, manda um Med Podcast aí pro pessoal para poder seguir e escutar. Galera, muito obrigado mais uma vez aí a todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Obrigado, pessoal.